Eu coloquei assim, como a quase eleição do Bolsonaro está repercutindo no meio político, a chance dele conseguir chegar ao poder com muito apoio, você já até falou que tem gente por trás dessa bancada das armas que eu não conhecia, mas enfim, segue a pergunta. Ele, na verdade, o Bolsonaro não conseguiu o apoio do Centrão, né, que eram os partidos ali que acabaram proporcionando para o Alckmin o maior tempo de TV. Então ele não conseguiu o apoio do DEM, do PP, do PR, né, do Valdemar Costa Neto, mas ele começou a se articular com as bancadas. Então a bancada da Bala, Boi e Bíblia. Essas três bancadas juntas, elas dão os votos que o Bolsonaro precisa para governar. Como ele não conseguiu o apoio do Centrão, ele está indo por um outro lado. As bancadas sozinhas, elas não vão garantir governabilidade, porque elas sempre votam de acordo com os interesses delas. Então, às vezes, se o interesse do presidente não é o interesse das bancadas, eles não vão votar junto, mas elas vão garantir um apoio muito forte para ele. Então, dentro da possibilidade do cenário eleitoral que está se desenvolvendo hoje, ele está se articulando muito bem. E dois dos maiores representantes deles, do Bolsonaro, que são o Onyx Lorenzoni, que deve ser o ministro da Casa Civil, se o Bolsonaro se eleger, e o Major Olímpio, são representantes da bancada da Bala e da bancada ruralista. Então, com esses dois, ele consegue se articular muito bem ali dentro do Congresso, nessas bancadas de extrema-direita, né? Então, ele está indo por um caminho, ele está indo por um plano B que pode funcionar, sim, para a governabilidade. Pode conseguir aprovar projetos e pode funcionar, o Congresso pode funcionar, ele conseguindo o apoio dessas três bancadas. Ele já conseguiu a formalização, mas tem que ver como que isso vai ser nos 4 anos de governo, porque essas três bancadas, elas são muito fortes e muito independentes. Então elas votam de acordo com os interesses delas, então ali dentro tem todos os partidos políticos e eles só se interessam pelos interesses deles, né? Foi o tema da minha tese de doutorado, foram essas três bancadas, assim. Então é uma política à parte no país. Eu acho que o Bolsonaro, ele optou por um caminho muito interessante ao ir atrás dessas três bancadas. Assim. Juntar as três, Juntar as três em favor dele, assim. E essas três são a maioria comparado com as outras? Elas dão uma média de 315 votos para ele. Ele consegue governar com isso. Ele consegue governar com as três. É quase um impeachment, por exemplo. Apesar de eu não concordar com o que ele fala, obviamente com a ideologia dele, a gente não pode discordar que ele é um cara muito esperto. Ele está se articulando bem. Ele se articula muito bem. Ele está se articulando bem. E ele tem pessoas por trás, ele não é o cara mais inteligente, mas ele tem pessoas por trás muito inteligentes. Eu não estou falando que elas são inteligentes para o bem, elas são politicamente muito inteligentes, como eu acho que era o Alckmin. Eu sempre digo isso, que eu acho que o Alckmin deveria ter ocupado essa cadeira que o Bolsonaro está ocupando. Mas ele não soube trabalhar isso, e aí o Bolsonaro soube se mover e se juntar com pessoas que conseguiram trabalhar bem a imagem dele e posicionar ele no cenário político. A gente sempre viu o sentimento de antipetismo, é o que se destaca, né? O antipetismo. Que o ódio que a esquerda tem com a direita, acho que nem se compara com essa intensidade. Mas eu queria saber a sua opinião do porquê tem tanto ódio envolvido, que a gente vê, assim... Parece que as pessoas usam uma expressão meio saem do armário, assim, pra falar dos outros, sabe? Então, eu acho que o ódio, ele sempre existiu na política, tá? Eu lembro quando eu trabalhava em redação, que uma vez eu escrevi uma matéria falando mal de um deputado do Partido Progressista e jogaram um tijolo na redação, quebraram todos os computadores. O que a gente vê hoje é que o ódio perdeu um pouco da vergonha. Então é muito mais fácil tu xingar alguém numa mídia social quando tu não tá olhando no olho e tu esquece que tem uma pessoa ali do outro lado. Isso fica muito mais fácil. Então é mais fácil tu xingar pelo Twitter, é mais fácil tu xingar pelo Facebook, mas frente a frente tu não conseguiria fazer isso. Então esse ódio ele foi amplificado pelas redes sociais, sim. Mas também acho que tem assim, saiu um pouco da polarização PT e PSDB que a gente sempre viu nas eleições, ficou uma polarização entre duas figuras políticas extremamente fortes. A gente não tinha figuras assim, a gente sempre teve, desde 1989, a figura do Lula, que sempre foi uma figura muito forte, muito emblemática, mas a gente tinha do outro lado, aparecia, vez ou outra, Marina Silva, o Aécio, o Serra, o Alckmin, mas ninguém nunca se posicionou quase como uma figura mítica como Lula. Então agora a gente vê, é uma coisa bem novelesca, a gente vê uma batalha de dois mitos e dois personagens políticos que acionam paixões. Então, as pessoas são completamente apaixonadas ou pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Elas não aceitam uma opinião contra. Isso a gente ainda não tinha visto na política. A gente não tinha visto essa paixão com Serra. A gente não tinha visto essa paixão com Aécio Neves para polarizar contra o PT.
A gente não via essa paixão na própria Dilma, mas quando se trata do Lula, isso é muito acirrado. E aí vem esse discurso do ódio. E vem também uma batalha de narrativas. As pessoas não querem mais debater, sentar e conversar. Se eu chegasse aqui e dissesse pra ti que eu sou, sei lá, pró-Bolsonaro e tu fosse pró-Haddad, a maioria das pessoas não vai sentar e conversar. Elas vão querer impor a narrativa umas sobre as outras. Por quê? Porque tem essas duas figuras muito fortes. A gente está com duas figuras políticas que a gente ainda não tinha visto no Brasil desde 1989, desde Collor e Lula. E aí, com a amplificação das redes sociais, isso se torna muito mais latente, assim. Mas eu acho que o Lula também contribuiu muito para isso no início do período eleitoral desse ano, quando o PT não identificou quem seria o candidato dele desde o início da campanha eleitoral desse ano. Desde a pré-campanha a gente sabia que o Lula não ia ser o candidato, mas ele incorporou aquele personagem político extremamente forte, espetacular, e não, eu vou ser o candidato, puxou toda a narrativa para ele, incentivou o discurso do nós contra ele, sim, só que o que ele não esperava era que do outro lado ia vir uma figura da direita, que até então não tinha se formado, ia vir uma figura da direita tão forte quanto ele para rebater esse discurso, porque até então a gente não tinha essa figura para polarizar com Lula, para polarizar com a esquerda, e agora a gente tem. E são duas pessoas que acionam paixões, não tem jeito. Né? A gente vê, geralmente, a mídia, ela toma partido de algum lado. Sim. Por exemplo, geralmente é pro lado da direita, a gente vê as revistas, por exemplo, Veja é clássico. Mas a gente está vendo agora, não só a crítica ao PT, mas também a tentativa de derrubar o Bolsonaro de alguma forma. Parece que a mídia, em geral, está descontente com os dois lados. A mídia ela não quer o Haddad, por ser PT, por ter todo esse histórico, mas ela também não quer o Bolsonaro. E por que ela, assim, por que tá vendo a mídia tá discordando? Porque a gente nunca viu um negócio desse, da mídia não apoiar um candidato. Ah, tem um jornal, outro que apoia, mas às vezes a mídia nem, por exemplo, a Carta Capital, às vezes ela não faz, ela teve edição especial das eleições, ela não faz nem assim, campanha pró-Haddad, ela critica o Bolsonaro. Por que a gente não tá tendo um enfoque em enaltecendo, tipo, destacar o político, mas sim criticar ambos? Eu não sei se ficou muito claro, desculpa. Ficou. Vamos por partes, assim. Primeiro, o Estadão, eu sempre trabalho com os dois maiores jornais do país, né? Folha e Estadão. Depois eu vou para esses outros que tu comentou. O Estadão se declarou pró-Bolsonaro, né? Eu acho, e assim, depois de anos estudando e convivendo no meio de políticos e de jornalistas, eu trabalhei em redação há muito tempo, eu acho que o jornal tem que se posicionar claramente. O jornal, revista, qualquer veículo tem que se posicionar. Jornalismo é isso. Tu acaba te posicionando. Se for para fazer uma coisa isenta, o máximo de isenção possível, tu dá para um robô fazer. Então a gente é humano, a gente se posiciona. Eu acho que quando tu deixa claro o teu posicionamento, o jornalismo ele fica mais limpo. Então tu consegue identificar, bom, eu tô lendo esse jornal, ele é de direita, então tá bom, tem uma tendência aqui. Eu acho isso extremamente salutar, extremamente saudável. O que tem acontecido nessas eleições? A crítica, ela não é ao Haddad, ao Bolsonaro, a B, C ou D. Ela é o sistema político em geral. E aí eu volto ao que eu sempre falo, assim. Os cientistas políticos aqui no Brasil estão com a mania de explicar a ascensão da direita, porque no mundo inteiro tem uma ascensão da extrema-direita, né? A gente viu quase chegar da extrema-direita na França, a gente viu na Suécia, mas o Brasil é uma história particular. A gente teve as manifestações de 2013, depois a gente teve, de novo, eleito o Congresso mais conservador pós-64. Isso não é pouca coisa, é a história gritando que o brasileiro é conservador. A gente teve o impeachment de uma presidente mulher de esquerda eleita democraticamente. Depois a gente teve uma Operação Lava Jato que simplesmente explodiu a política brasileira. Quando os jornais se posicionam contra tudo que está aí, eles estão seguindo a população brasileira, que está se posicionando contra todos esses políticos que estão aí. Então, eu acho que não é optar por criticar A, B ou C, é optar por criticar o sistema político como um todo. Isso eu acho saudável. Eu acho que a imprensa brasileira está entendendo o que está acontecendo, está entendendo que não dá para continuar assim. O grande problema que a gente viu nessas eleições é que foi esse tal de voto útil, de eu voto em A ou B para não votar em C, para não votar em D. Isso é horrível. E o que a gente está vendo agora no segundo turno, e o que a imprensa está vendo, e eu acho que a gente vai ter que fazer uma meia-culpa, cientistas políticos, população brasileira, a gente vai ter que se olhar no espelho depois dessas eleições e ver o que a gente fez. Então, o papel da imprensa, que agora eu tenho achado extremamente importante.
E eu acho incrível quando um jornal como o Estadão se posiciona, independente de ser Bolsonaro ou Haddad. Eu acho que isso tem que acontecer, sim. O que não pode é ficar esse meandro. Aí, voltando um pouco pro que tu tinha falado no início, eu trabalhei a vida inteira mais com o pessoal de direita. Eu ouvi a vida inteira eles falando, eu não vou falar com jornalista porque jornalista é de esquerda. Aí, quando eu começo a conviver um pouco mais com o pessoal de esquerda, eu ouço o pessoal de esquerda falando, eu não vou falar com jornalista porque jornalista é de direita. Na verdade, o que a gente sempre vai ver, quando um governo assume o poder, os jornalistas vão acabar privilegiando um pouco desse governo porque precisa de verba publicitária. Senão a gente vai ver esse hecatombe que aconteceu com a Abril. Não adianta, infelizmente o jornalismo precisa de dinheiro. Então, se assumir Bolsonaro, se assumir Haddad, a gente vai ver a imprensa um pouco tendenciosa para eles. Não vamos esquecer que a Globo lucrou como nunca com o governo Lula. E a Globo era contra a esquerda. A partir do momento que o Lula assumiu o poder, a Globo inchou de dinheiro. Então não adianta, assim, a gente se declara, tem que se declarar a favor de A ou B, mas também a gente não pode esquecer que a gente vive no capitalismo, né, pro bem ou pro mal. Então acaba se posicionando sim, e a crítica da imprensa hoje é uma crítica ao sistema político em geral. Eu acho que isso é extremamente salutar. Pode causar um caos social. Porque Bolsonaro pode provocar um caos social. O que pode acontecer com ele eleito? O que você acha que a esquerda, por exemplo, que já está se demonstrando contra ele, a gente vê uma série de protestos, acha que pode acabar virando caos social, tipo, justamente por essa polarização? Bom, o PT está com a maior bancada de deputados na Câmara ainda. Isso diz muita coisa. Eles vão incomodar um eventual governo Bolsonaro, sim, né? Vamos lá, Bolsonaro eleito, vai ter incômodo por parte do PT, sim, eu acredito que vai ter protesto. Eu não acredito em paz em nenhuma das situações, nem Bolsonaro eleito, nem Haddad eleito. Eu acho que a gente não está nesse clima. O mundo utópico seria se aceitasse que é uma eleição democrática, como foi com a Dilma, mas a gente está num clima já desde o próprio impeachment da presidente que mostra que isso não vai acontecer. Os dois maiores partidos da Câmara são do PT e do PSL, o que indica que não vai ter paz. Não vai ter paz em nenhum governo, justamente pela composição da Câmara. Eu costumo dizer sempre, e eu reitero isso, assim, o Congresso Nacional é um microcosmo da sociedade brasileira. Então, a partir do momento que tu olha como está composto o cenário do Congresso, tu consegue identificar como que vai ser a política nos próximos 4 anos, tu consegue identificar como que vai ser a movimentação dentro da Câmara dos Deputados, em comissões, em votações. E olhando a composição da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional hoje, com as duas maiores bancadas sendo justamente dos dois maiores adversários políticos, não vai ter paz nos próximos 4 anos. O PT porque quer votar pautas progressistas, o PSL porque quer justamente o contrário. Então, independente de quem vai ser eleito, vai ser guerra nos próximos 4 anos. O Bolsonaro está com um discurso muito perigoso e de forma alguma, assim, a gente pode legitimar o que aconteceu com ele durante o período eleitoral, tá? Aquilo é uma aberração, mas o discurso dele provoca esse tipo de reação. A partir do momento que tu tem um candidato à presidência da República, vamos lá, se for um presidente que fala que se o filho for gayzinho ele vai bater, fala não te estupro porque você não merece, ele tem que entender que ele está num lugar de destaque e ele não pode verbalizar essas coisas. Porque tecnicamente ele é um parlamentar com visibilidade, ele é o presidente da República, ele é um candidato à presidência da República, ele tem que ter responsabilidade com o que ele fala, sim. Eu sempre falo de uma frase que eu acho que é emblemática na política: homem público não tem vida privada. Tu tem que ser responsável pelo que tu fala, tu tem que ser responsável pelo que tu tuita, e aí a gente pode pegar o Trump como exemplo. Tu tem que ser responsável pelo que tu fala na tribuna da Câmara dos Deputados, e tu tem que ser responsável quando um jornalista te pergunta: pô, teu filho falou que vai fechar o STF, eu já alertei o garoto. Não. Então, ele não pode continuar com esse discurso. Acho que se Bolsonaro for eleito, tem que fazer um meia-culpa, tem que pedir desculpa e tem que acabar com isso. Porque senão a gente vai ver gay sendo morto, a gente vai ver transexual sendo morto, a gente vai ver homem batendo em mulher justificando que esse é o discurso vigente. Isso não pode. As pessoas têm que entender que elas têm um lugar de fala, que elas têm um destaque, que elas influenciam as pessoas, sim. Uma criança de 10 anos que ouve o presidente da República falando que se o filho for gayzinho ele vai bater, aquela criança vai entender que aquilo ali é o normal.
porque é uma pessoa de autoridade, é um símbolo de autoridade. Então, assim, tem que mudar esse discurso. Isso é uma aberração, assim, não tem outra palavra. Então, eu espero que... Eu conheço algumas pessoas que estão por trás do Bolsonaro, sei que são pessoas íntegras, que são pessoas que não pensam assim. Eu espero que haja uma reunião, que todo mundo sente, diga, gurizada, vamos mudar esse discurso, porque não dá, sabe? Isso não pode continuar. A partir do momento que o teu superior reverbera um discurso de ódio, tu entende que aquilo é correto. E com a repetição, e aí vamos lá para Goebbels, né? Uma mentira dita várias vezes torna-se verdade. Então, com a repetição, as pessoas vão começar a aceitar isso como sendo normal, e não pode. Então eu espero realmente que haja uma meia-culpa nessa história toda, e não é assim, e pare com esse discurso de eu alertei o garoto. Não é alertei o garoto, não, sabe? É bem mais sério do que isso. Tem que olhar um pouco pra si, por que eu tô falando aqui, eu tô numa tribuna, eu tô numa televisão, eu não posso sair falando essas porcarias, não. Porque isso é uma porcaria. O principal motivo? Eu vou falar o que eu falei lá no seminário. O colega deve estar meio cansado de ouvir, mas vamos lá. A ascensão do Bolsonaro dá-se pelo seguinte. Desde 2010, nas eleições políticas, o brasileiro já indicava que queria uma terceira via. Tá? Então, em 2010, a Marina Silva chegou a ficar em terceiro lugar. Em 2014, a Marina Silva foi de novo para o terceiro lugar. Aí, voltando um ano antes, a gente teve as manifestações de junho de 2013. Aquilo ali já indicava que o brasileiro estava cansado da política. O grande problema é que a corrupção toda, ela foi direcionada, e aí talvez a imprensa tenha que fazer uma meia-culpa. A corrupção que foi noticiada nesses anos todos, ela foi direcionada só para o PT, enquanto todos os partidos estavam extremamente envolvidos, mas acabou sobrando muito mais para o PT. Então o ódio ao PT, um sentimento antipetismo, acabou sendo um pouco maior. Mas a ascensão do Bolsonaro se explica pelos movimentos de 2013, de novo, que é extremamente importante, aí eu puxo para a ciência política. O Congresso eleito em 2014 foi o Congresso mais conservador, pós-64. Logo depois vem o impeachment da Dilma. As pautas que o Congresso voltou, tentaram colocar aborto, tentaram colocar casamento homoafetivo, elas não foram para frente por causa de Marco Feliciano, por causa de Major Olímpio, por causa de Bolsonaro. Bolsonaro começou a fazer declarações misóginas, racistas, contra homossexuais. Isso foi amplamente repercutido pela mídia e as pessoas começaram a se identificar com esse discurso do Bolsonaro. Nas últimas eleições, a Marina foi lá para cima com esse discurso evangélico dela, então a bancada evangélica estava procurando um personagem também para se associar. A bancada da bala, a bancada ruralista também não tinham representantes, e o Bolsonaro percebeu esse espaço vazio, foi lá e ocupou esse espaço. Nas eleições desse ano, o que eu acredito que deveria ter acontecido, se fosse o curso normal da história, essa cadeira vazia deveria ter sido ocupada pelo Alckmin, tá? Que é um cara mais ponderado, mas o Alckmin não soube trabalhar nem o tempo de TV dele, nem a vice dele, que é uma mulher fantástica, que é a Ana Amélia Lemos. De novo, o Bolsonaro mostrou a inteligência. Eu sempre falo isso, assim, quando o Alckmin conseguiu o apoio do Centrão, o maior tempo de TV, e anunciou a Ana Amélia Lemos, eu pensei, agora vai. Só que ele não soube trabalhar aquela mulher que ele tinha ali como vice. O Bolsonaro foi lá no Rio Grande do Sul, pegou todo o setor agropecuário, que sofre com um abigeato, e disse, eu vou dar arma para vocês defenderem o gado de vocês. O Alckmin foi lá e silenciou a Ana Amélia, que é do setor agro, e que ainda tem as pautas femininas. Então, assim, ela foi completamente silenciada. A cadeira vazia do conservadorismo estava pro Bolsonaro ali. Ele foi lá e sentou nela. Então, assim, alice tudo isso ao discurso antipetismo, que é muito forte, mas que sempre existiu em todas as eleições. Então, sempre teve PT e PSDB. Esse ano era PT e Bolsonaro. Eu achei que fosse voltar a polarização PSDB num certo momento. Acho que os cientistas políticos vão ter que sentar agora e, peraí, a gente deixou alguma coisa passar aqui. Porque era para ter sido de novo uma polarização PT-PSDB. Mas some-se tudo a isso, a estratégia política do Bolsonaro e a facada. Acho que a facada mudou um pouco a direção da campanha, porque ele não participou de debates, os outros não falaram mal dele, ele teve uma exposição de 45 minutos no Datena, 11 minutos no Jornal Nacional, e aí 11 minutos no Jornal Nacional, nem eu quero horário eleitoral gratuito. Apoio da bancada evangélica logo depois, e aí a narrativa foi a favor do Bolsonaro.
né? Então, mas desde 2014 ele vinha trabalhando a imagem dele. O PT só foi identificar o candidato deles agora em junho e julho. O Bolsonaro vem desde 2014 trabalhando a imagem dele. Então não foi só o sentimento anti-PT, não. A história estava gritando por um personagem conservador. A história estava pedindo o Alckmin. O Bolsonaro foi lá e disse, não, essa cadeira é minha. Eu acho que o golpe é possível, sim, visto o momento tenso da política brasileira que a gente vem desde 2013. Acho que tudo é possível, assim, e a gente já percebeu que a gente não consegue... ninguém está conseguindo entender muito bem a política brasileira desde as manifestações de 2013, assim. Teve um filósofo, não vou falar, uma Fesoli, logo depois das manifestações de 2013, 2 semanas depois já estava com um livro ali falando sobre as manifestações. Pô, a gente até agora não entendeu direito o que foram aquelas manifestações, assim, é preciso muito mais tempo para tu entender um processo político, tá? Não é de uma hora para outra, assim. Então eu não consigo te dizer como vai ser um governo Bolsonaro. Olhando racionalmente, de novo, os números, o que eu posso te dizer é que os próximos 4 anos, se ele permanecer no poder, vão ser extremamente conservadores. Não vai entrar nenhuma pauta progressista na Câmara dos Deputados, a gente não vai discutir aborto, a gente não vai discutir equiparação salarial entre homens e mulheres, a gente não vai discutir casamento homoafetivo, nenhuma pauta progressista. Vai ser um congresso, de novo, extremamente conservador, talvez mais conservador do que esse último que a gente viu, porque se o presidente for Bolsonaro. Eu acredito que os homens por trás dele, de novo, assim, eu acredito que os homens por trás dele podem puxar um pouco de sobriedade, um pouco de racionalidade para ele. Ele vai ter que lidar com o mercado, ele vai ter que lidar com a questão social. Então, não pode ser tanto ao céu, tanto ao mar. Eu acredito que as pessoas por trás dele podem dar um pouco de luz nesse processo todo, assim. Mas vai ser um período extremamente conservador para a política brasileira. Extremamente conservador, assim. A gente não vai ter a liberdade que poderia ter com outro governo, com um governo petista, por exemplo. Nós não vamos ver ainda o Brasil acompanhando outras democracias e discutindo abertamente outros temas que estão urgindo. Isso não vai acontecer, infelizmente. Infelizmente, a gente vai ficar muito fechado nesse círculo conservador, principalmente, assim, acho que se a gente olhar bem, principalmente para as 3 bancadas, bala, boi e bíblia, né? Então, por aí a gente já percebe como que vai ser a política brasileira nos próximos anos. E eu acho que essa tensão sempre vai existir. Vai ter golpe, não vai ter golpe. Eu acho que isso é bem possível, justamente por tudo que a gente tem vivido, assim. A política brasileira está tensa há muitos anos, né? Uma pena. Com a política, no geral, tipo, desde que acabou a ditadura e todo o processo de desconfiança e de desinteresse com a política, como eu digo assim, eu não lembro de onde foi, acho que foi na Folha que saiu que a maior parte das pessoas não concordam com as pautas do plano de governo do Bolsonaro, mas mesmo assim votam nele. E assim, o brasileiro não leva o voto a sério, elege, por exemplo, Tiririca, Alexandre Frota, tipo de coisa. Só que, mesmo eles não levando o papel deles na sociedade a sério, o que isso pode contribuir para, por exemplo, a ascensão do discurso igual do Bolsonaro? Não sei se ficou claro. Não sei se eu te entendi. Não entendi a pergunta. É que assim, eu só tenho um sentimento muito grande de desconfiança com a política e tipo, as pessoas não acreditam mais no... Assim, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil não tem solução. Só que ao mesmo tempo que as pessoas falam que o Brasil não tem solução, elas insistem em eleger pessoas que não representam elas, votam por brincadeira. Eu acho que falta, o que eu acho que falta é uma renovação política. E aí, de novo, assim, eu acho que a pauta mais urgente no Congresso hoje seria a própria reforma política, tá? Não dá para continuar com esses caciques. Teve uma renovação no Congresso Nacional, mas não adianta, assim, eu sempre falo isso, a gente tem que sair um pouco dessas bolhas das grandes capitais e olhar um pouco para o interior, para o Nordeste, para o interior do Rio Grande do Sul. Quando um parlamentar, um candidato vai lá e diz, olha, a tua casa está sem telhado aqui, eu vou te dar telha, mas tu e a tua família votam em mim, isso é porque o partido está dando mais dinheiro para esse candidato. E normalmente eles são caciques. Eu acho que a política brasileira ela ainda é muito do coronelismo inchado e voto. A gente ainda tem muito resquício do período colonial, agropecuário, ainda são os velhos caciques que mandam na política. As pessoas estão cansadas, mas elas têm que votar. Na hora de votar, elas vão votar naqueles que têm mais tempo de TV, naqueles que aparecem mais. E quem manda na política brasileira ainda são os velhos caciques. A gente não vê renovação. Eu sempre falo assim que de todos os parlamentares que estão na Câmara dos Deputados e no Senado, tem só um
E se um de vocês me disser o nome aqui, eu pago um almoço. Tem só um que devolve 14º salários, auxílio moradia, auxílio gasolina, recusa todos os auxílios que um parlamentar tem direito. Ele sozinho, enquanto era deputado federal, economizou 2 milhões de reais para os cofres públicos e ninguém sabe o nome dele. Algum de vocês sabe quem é? É o Regufe. Ele assinou um termo dizendo que enquanto ele for parlamentar, e ele nunca vai para a reeleição, ele foi deputado distrital, depois ele foi deputado federal e hoje ele é senador, e ele falou que quando acabar o mandato dele ele não vai tentar a reeleição, ele tem um documento assinado. Ele é o único parlamentar do Congresso inteiro que devolve verba e ninguém sabe o nome dele, porque não tem espaço na política, porque a política está dominada por caciques. Então, enquanto não houver renovação, e aí o único jeito é através da reforma política e da educação, não vai ter jeito. A gente vai votar em quem tem mais tempo de TV, a gente vai votar em quem vai lá na nossa casa e diz, pô, teu avô tá precisando de uma cesta de alimentos, eu vou dar uma cesta de alimentos, mas vocês votam em mim. Então tem que ter uma renovação política. A gente tá cansado, mas também na hora de votar, pô, é o cara que vai ali e vai te ajudar, como é que tu não vai votar nele? Aqui em São Paulo, nas grandes capitais, isso não é tão latente, mas no interior do país isso é. A gente ainda vê o coronelismo muito forte. A minha tese no doutorado, como eu falei para vocês, foi sobre as bancadas ruralista, da bala e da Bíblia. E eu levantei os parentes na política de parlamentares da bancada ruralista e eu identifiquei que tem deputado, senador que está aí hoje, que teve tataravô no Primeiro Império. Na época de Dom Pedro, o cara já tinha gente na política, já estava mandando nas terras, já estava mandando nas cidades. Esses caras não saíram da política ainda. Eles ainda mandam no interior do país. Pô, vamos lá, Renan Calheiros, José Sarney, essa galera não sai. O Sarney não tá lá em Brasília, mas mora lá e manda lá ainda. Então, enquanto isso não for extirpado da política, as coisas não vão mudar. A gente tá cansado de política, a gente tá de saco cheio, mas na hora de votar, tu vai acabar votando em quem tá aparecendo, quem tá ali do teu lado. E normalmente são esses coronéis da política. Tem que ter uma reforma política, tem que ter. Mas nos próximos 4 anos essa reforma não vai entrar. Bom, agora eu me pensar, a gente errou tanto nessa, sabe? A gente errou tanto. Eu jurava que o Alckmin ia entrar e não, agora o campinho é meu, sabe? Eu não consigo te falar nada pra 2022, não sei o que pensar, assim. Tem que ver se esse governo vai sobreviver, se esse Bolsonaro não vai colocar os filhotinhos dele pra... Né? Porque isso também é outro problema da política, assim, os caras vão colocando os filhotes e aí, velho, não tem renovação. O problema é a falta de renovação. Tem que esperar, assim, tipo, 2022 pra falar é um negócio tá muito abstrato ainda, assim, né? Vamos sobreviver aos próximos meses. Espero que sobrevivamos nos próximos 4 anos. Mas não pode, assim, esse discurso que a gente tá vendo hoje é uma coisa absurda isso, velho. Como é que falam assim das pessoas? Como é que... Nossa, enfim. Mas o que me revolta mais não é... Tipo assim, eu não ligo da pessoa ser contra